Deus, se a morte é certa, o que nos cabe é bem viver. Os desafios e os obstáculos da vida, ao contrário de que muita gente possa imaginar, não servem de um entrave vulgar para impedir o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa felicidade. Ao contrário, serve para desenvolver a nossa inteligência, o nosso raciocínio, de forma a potencializar as nossas capacidades. Podemos e devemos enxergar as situações dolorosas como um combustível, capaz de nos fazer enxergar a vida sobre um outro prisma, ou seja, a do ponto de vista espiritual, e através desse olhar superior, compreender que as situações que chegam em forma de lições, muitas vezes difíceis, não servem para nos punir, mas sim para nos elevar. Aceitar passivamente a fraqueza não é uma decisão inteligente. Inteligente mesmo é agir com boa vontade e, através do livre-arbítrio bem direcionado, sair da condição de vítima para a condição de protagonista da própria vida. Assim, será possível evitar uma série de outros problemas e não cair nas armadilhas de determinados aproveitadores que costumam se aproveitar da fragilidade alheia. Portanto, fica o alerta. Pense nisso. A forma com que enxergamos as situações da vida é que pode, bem ou mal, nos influenciar mentalmente, potencializar ou minar as nossas energias anímicas. Portanto, uma mudança de olhar, de sentimento, mas principalmente de comportamento será fundamental para não desanimarmos frente aos desafios e reveses da vida. Aquilo que hoje parece impossível de ser superado, certamente poderá sofrer uma reviravolta significativa para o bem, caso você se decida a observar a vida sobre a ótica da espiritualidade bem desenvolvida e, com isso, decidir-se a não mais aceitar uma vida estagnada. Afinal, vida é movimento. Nesse sentido, é preciso colocar o poder da vontade a nosso favor, usar da inteligência para criar ideias, desenvolver novos projetos de vida, sair da zona de conforto, do vitimismo e aprender a servir. Servir a nós mesmos, as pessoas ao nosso lado, a nossa sociedade, ou seja, a vida, e com isso renovar as expectativas. Para tanto, será preciso abandonar os velhos pensamentos, os velhos hábitos e ter coragem para mudar o rumo daquilo que está lhe causando mal. É como ir à academia e deixar que o personal lhe ajude a carregar os pezinhos que visa fortalecer os seus músculos. E isso, sabemos, não é uma decisão inteligente. Afinal, esse trabalho deve ser exclusivamente seu. Ele pode até querer ser gentil com você e lhe ajudar, mas os resultados, você mesmo sabe, não serão os mesmos. Ou seja, você irá atrasar o fortalecimento do seu corpo físico. E da forma espiritual, não é diferente. O trabalho é exclusivamente nosso. A evolução espiritual é individual e solitária. A sua evolução será processada através da sua vontade e de suas próprias forças. Portanto, se você realmente quer ser feliz e viver uma vida saudável e em plenitude, não se iluda acreditando em facilidades, promessas ou milagres.
não existe a tal da receita mágica. O que existe mesmo é trabalho, duro e disciplinado. É quase certo que zombarias e descrenças a seu respeito poderão fazer parte do pacote de uma vida em luta. Porém, nesses casos, não se permita entrar nessa sintonia. Não desanime, levante a sua cabeça, olhe para frente e continue caminhando. Em pouco tempo, você irá perceber uma mudança muito significativa. Esteja certo disso. Aquele que se diz seu amigo, mas que te abandonou no momento da sua dor. Alguém que por inveja te desconsidera. Um familiar que não lhe compreende. A falta de amor dos pais para com os filhos. A ingratidão dos filhos. A ingratidão daqueles que você um dia ajudou. Certamente são provas complexas e muito difíceis de serem superadas. Todavia, fazem parte de um planejamento espiritual personalizado e organizado pelas leis universais com um só objetivo: fazer de você uma pessoa muito melhor. Acredite nisso. Portanto, aprenda a enxergar as coisas sobre um olhar superior. Não se deixe levar pela emoção e jamais reaja com negatividade. Use de diplomacia diante os momentos mais difíceis. Mas você deve então estar se perguntando: o que é a diplomacia? A diplomacia é uma arte de colocar a verdade no mundo com o menor dano para todos os envolvidos. Diplomacia é também uma maneira de falar o que deve ser falado de forma que não fira o outro. Compreenda que é preciso saber embalar as coisas de uma maneira que a verdade que tem que ser dita seja dita, mas sem que seja ofensiva, sem que magoe, sem que fira um ponto frágil do outro. Mas acredite, sempre encontraremos uma maneira de fazer isso se estivermos na boa intenção e principalmente de boa fé. Mas saiba, o outro nem sempre irá receber as coisas da mesma forma que você enviou, que você embalou. Então, prepare-se mentalmente para essa possível realidade, estando de consciência tranquila que você fez o seu melhor. É uma questão de você começar a experimentar mentalmente esse processo. O que eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar do outro? Como eu poderia dizer isso sem provocar feridas? Portanto, lembre-se, a diplomacia é a arte de colocar a verdade no mundo, com o menor dano para todos os envolvidos. Caso você não esteja preocupado em desenvolver atributos espirituais suficientes para compreender o que fazer diante as provas e as adversidades da vida, certamente poderá se revoltar, nutrir mágoas e ressentimentos, atrasando a sua vida material e espiritual, além, claro, de desenvolver as chamadas dores da alma, o que poderá, no médio e longo prazo, se manifestar em doenças e complicar ainda mais a sua vida. Pense nisso. Não supervalorize aquilo que não tem valor. Não perca tempo com banalidades. Não viva distraído. Esteja atento à própria vida. Distração é o inverso de concentração. Isso quer dizer que quanto mais distraídos estivermos, menos concentrados
em tarefas importantes para o nosso desenvolvimento e crescimento, estaremos. Saiba como conduzir a sua vida e a sua energia. Contenha a todo custo as predileções inferiores. Quando estiver com raiva, evite também não cair nas armadilhas da maledicência. Controle as suas emoções. Fale pouco. Não exponha de forma alguma a sua vida pessoal. E evite também, da mesma forma, não observar ou fazer comparações com a vida alheia. Não incentive a curiosidade vulgar. Mantenha-se concentrado em você, pois dessa forma encontrará meios de identificar as situações e pessoas que possa colocá-lo em risco. Muitas pessoas vão se apequenando, se acostumando com uma forma de viver limitada, sem que coloquem na sua lista de prioridades o trabalho de adquirir virtudes. Alguém sem essa preocupação certamente poderá se transformar em uma espécie de marionete das forças inferiores e, com isso, sentir-se sem energia para enfrentar as lutas e as batalhas da vida cotidiana. Portanto, construa uma atmosfera saudável em seu entorno, vigie os pensamentos e tenha boas atitudes. Não se permita se transformar numa espécie de joguete das forças sombrias que habitam este mundo. Assim, quando os reveses chegarem, e eles sempre chegam, você certamente se sentirá com mais vigor para enfrentá-los e superá-los. A vida dos seres humanos na Terra é curta, porém, grandes são as oportunidades que se apresentam para o desenvolvimento, crescimento e felicidade. Portanto, o desafio está em identificar essas oportunidades e aproveitá-las, decidindo-se em romper com relações e pessoas que sabemos poder e muito prejudicar a nossa evolução. Diga a você mesmo: sei o valor da vida e não permitirei perder tempo com futilidades. Nesse intento, será possível bem gerenciar a rotina de vida, tornar-se uma pessoa valorosa e produtiva, oferecer bons exemplos à família e à sociedade e, quem sabe, deixar um grande legado de qualidade a fim de que outros possam se inspirar. É assim que blindamos as maldades deste mundo, ou seja, trabalhando, tendo grandes projetos de vida e deles bem se ocupando. Para todo aquele que sabe onde quer chegar, os problemas da vida passam a ser vistos como oportunidades de crescimento. São espinhos que roçam o corpo, mas são incapazes de provocar feridas. Seja honesto, transparente, disciplinado e caridoso, procurando agir sempre de boa fé, pois, diante desses sentimentos cultivados de forma genuína no seu coração, certamente as boas oportunidades chegarão até você. Adotando essa postura, você certamente encontrará a força espiritual necessária para suportar e superar toda e qualquer dificuldade. Acredite nisso. Cultive os bons pensamentos e diga a você mesmo: eu consigo. Para tanto, não basta apenas cultivar os bons pensamentos. É preciso fundamentalmente ter atitude. Assim, cuide de sua saúde mental e espiritual. Zele do seu corpo físico através de exercícios diários e uma boa alimentação. Afinal,
bons pensamentos e fé, de fato, são muito importantes. E a ciência já comprovou essa realidade. Mas uma vida sem preparo não confere êxito diante as grandes batalhas que precisaremos vencer para a nossa própria evolução continuar se processando. Aliás, nesse tocante, segue uma informação. O Conselho Federal de Medicina montou recentemente um comitê para tratar da importância da espiritualidade para a saúde, ou seja, os valores espirituais influenciando diretamente na qualidade de vida. Muitas pessoas desatentas com os cuidados pessoais tentam encontrar um sentido para suas vidas, criando necessidades ou se entregando às ilusões que o mundo material oferece. No entanto, se esquecem que tudo nessa vida tem um preço e a conta costuma chegar. É importante avaliar onde as nossas predileções e escolhas menos felizes podem estar nos levando. Avaliar bem as consequências das nossas decisões ou a falta delas. Assim, evitar dores e sofrimentos. Somos um grão de areia no oceano da vida, mas podemos realizar com grandeza o nosso papel neste mundo. Sou o Dr. Johan Tederich, fisioterapeuta, fisiologista do exercício, faixa preta em Aikido, segundo Dan, radialista e escritor. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.